Boa noite a todos e a todas. Estamos ao vivo no canal Falando em Português, nesse dia 19 de fevereiro de 2026, 20 horas. E vamos trazer aqui algumas notícias, como sempre, do canal Falando em Português. E essa aqui do influencer brasileiro, né? Influenciador brasileiro, o pró-Trump tem fiança negada nos Estados Unidos. O influenciador brasileiro Júnior Pena teve o pedido de fiança negado pela Justiça dos Estados Unidos após ser preso pelo ICE, a Polícia de Imigração dos Estados Unidos. Ele está detido desde 31 de fevereiro no centro de retenção de Limehouse, em Nova Jersey. Né? A informação foi divulgada por Michael McDowell, amigo do influenciador nas redes sociais. Segundo ele, a juíza responsável pelo caso rejeitou o pedido inicial de liberdade provisórias, mas a defesa deve recorrer da decisão. Semana passada, infelizmente, Júnior teve uma audiência em que a juíza negou seu direito à fiança. Isso não quer dizer que é o fim da caminhada, afirmou McDowell. Ele explicou que o próximo passo será solicitar nova audiência, desta vez com outro magistrado. A própria etapa agora é recorrer, apresentar o caso a outro juiz que vai determinar se ele realmente terá direito à fiança ou não, né? Esse é o sujeito que fazia vídeo defendendo o ICE, defendendo que a imigração realmente deveria levar as pessoas dos Estados Unidos. Ele dizia que o ICE só levava quem não prestava, né? O que ele tem a dizer agora? O que será que ele tem a dizer agora a respeito do ICE e da Justiça dos Estados Unidos, quando se trata imigrantes e principalmente os ilegais, né? Comentar, compartilha da joinha se gostar, se não gostar, tal de joinha, se for do seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal Falando em Português. Mais um internacional. Irã deve fechar acordo ou coisas ruins vão acontecer, alerta Trump. Países realizaram discussões indiretas, mas ainda há divergências que precisam ser superadas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira 19 que houve boas negociações com o Irã, mas alertou que o país do Oriente Médio precisa fechar um acordo ou que coisas ruins vão acontecer. Boas negociações estão acontecendo ao longo dos anos, provou-se que não é fácil chegar a um acordo significativo com o Irã. Precisamos chegar a um acordo significativo, caso contrário, coisas ruins acontecerão, disse Trump na primeira reunião do seu Conselho de Paz em Washington. Na terça-feira, 17, foram realizadas discussões indiretas em Genebra entre Estados Unidos e Irã. A reunião contou com a participação de Steve Witkoff, enviado especial americano, e Jerry Kushner, genro de Trump e do ministro das Relações Exteriores iraniano, e não chegaram a um acordo. Em outro momento da sua fala, Trump reforçou a ameaça contra os iranianos. Né? Agora é a hora de o Irã se juntar a nós em um caminho que completará o que estamos fazendo. Se eles se juntarem, será bom. Se não, ótimo também, mas será um caminho muito diferente, comentou. É o velho jeito de Trump ameaçar o resto do mundo, né? Com o Irã não seria diferente, com todos os lugares do mundo não é diferente, né? Sempre ameaçando e ameaçando, né? Em alguns casos ele concretiza as ameaças, em outros fica só na questão da ameaça, né? Reino Unido barra uso de bases em plano dos Estados Unidos contra o Irã. O Reino Unido decidiu impedir que os Estados Unidos utilizem duas bases aéreas estratégicas em um eventual ataque ao Irã, medida que provocou críticas públicas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao primeiro-ministro britânico. A informação foi publicada nesta quinta-feira 19 pelo jornal The Times, que apontou preocupações legais e diplomáticas por parte de Londres. De acordo com o Diário Britânico, o governo teme questionamentos internacionais caso Washington promova uma ofensiva sem respaldo do Conselho de Segurança da ONU, do qual ambos os países são membros permanentes. A decisão marca um contraste com 2003, quando britânicos e americanos atuaram juntos na invasão do Iraque sem mandato
explícito das Nações Unidas, né? A tensão no mundo, né? E quando tem essas tensões pelo mundo afora, o risco de um conflito global é eminente, né? Qualquer situação que se agrave pode acontecer o que aconteceu aí no início e meados do século XX, né? Torcemos para que não aconteça, né? Que as coisas se resolvam na mesa de negociação, como pessoas civilizadas devem resolver os problemas, né? Não é o caso, muitas vezes, das lideranças mundiais, infelizmente. Né? Mais um internacional. Greve geral na Argentina provoca cancelamento de voos no Brasil. Paralisação foi convocada por Central de Trabalhadores contra a reforma trabalhista do governo Javier Milei. Em Guarulhos, o maior aeroporto do país, ao menos 2 voos não seguiram para a cidade de Buenos Aires. Uma greve geral de trabalhadores anunciada na Argentina contra a reforma trabalhista proposta pelo governo de Javier Milei causou o cancelamento de voos no Brasil nesta quinta-feira, 19. Em São Paulo, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo, pelo menos 2 voos da companhia aérea Latam, que estavam previstos para o início desta manhã, não seguiram para a cidade de Buenos Aires. A Gol também confirmou que precisou cancelar voos. Em uma nota, o Grupo Latam disse que precisou alterar suas operações devido à greve geral convocada no país. Alguns voos poderão operar com alteração de horário e data, sem necessariamente serem cancelados. Por isso, recomendamos que os passageiros verifiquem o status de seus voos antes de se dirigir ao aeroporto, de nota publicada no site da companhia, né? A Câmara dos Deputados da Argentina começa a discutir nesta quinta-feira, 19, o projeto de reforma trabalhista enviado pelo governo Javier Milei ao Congresso. O Senado já aprovou o texto na semana passada e a maior central sindical da Argentina, a Confederação Geral do Trabalho, afirmou que uma greve geral para o início das discussões do projeto entre os deputados teve início às 0 horas desta quinta-feira, 19, segundo a agência Associated Press. A expectativa do governo é que a proposta seja votada no plenário da Câmara em 25 de fevereiro e aprovada até 1º de março, quando Milei abrirá o período de sessões ordinárias do Legislativo. Além da greve geral, também é esperada uma onda de protesto, embora eles não sejam oficialmente chancelados pelo CTG. Em resposta, o governo Milei determinou que a imprensa siga medidas de segurança, o que é uma atitude incomum, e advertiu para situações de risco nos protestos esperados para os próximos dias. Com o objetivo de reduzir situações de risco, recomenda-se à imprensa evitar posicionar-se entre eventuais focos de violência e o efetivo das forças de segurança destacado para a operação, disse o ministro da Segurança da Argentina em um comunicado. Diante de atos de violência, nossas forças agirão, diz o texto, que informa que os meios de comunicação terão uma zona exclusiva em ruas laterais da praça em frente ao parlamento. Na quarta-feira passada, milhares de pessoas protestaram nas imediações do Congresso quando o projeto foi debatido no Senado. As manifestações terminaram em confronto com a polícia e cerca de 30 detidos. O ministro da Segurança da Argentina quer dizer o seguinte: vocês vão ficar em ruas laterais da praça, em frente ao parlamento, para que vocês não possam filmar a violência da segurança pública contra os manifestantes. É simplesmente isso. Porque se essas forças de segurança não fossem lá para atacar os manifestantes, eles não teriam problemas nenhum em permitir a imprensa lá, né? Em orientar que a imprensa ficasse lá até para filmar as agressões dos trabalhadores contra as forças de segurança para justificar a reação. O que se está bem claro aí nessa situação é que as forças de segurança vão atacar a manifestação dos trabalhadores, né? E depois é um sujeito da extrema-direita, né? O Javier Milei, que grita lá: viva a liberdade. Agora, a liberdade de quem é que ninguém sabe ainda, ou se sabe, ou todo mundo sabe, e muitos preferem
ficarem calados, né? Trabalhadores que apoiam esse tipo de gente está apoiando o próprio sujeito que vai destruir os seus direitos e ainda vai dizer que ele não pode reclamar disso, né? Essa é a extrema-direita não só na Argentina, mas também no Brasil e no resto do mundo. Se gostar, dá joinha, se não gostar, dá de joinha, se for do seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal, falando em português, né? Enquanto a Argentina quer escravizar o trabalhador, aqui no Brasil o movimento é o contrário, mas a extrema-direita aqui também é igual a de lá, né? Preço do fim da 6 por 1 será repassado ao consumidor, diz Frente do Agronegócio. Frente Parlamentar do Agronegócio deve se reunir na próxima segunda-feira, 23, para discutir o fim da escala 6 por 1. Proposta que visa alterar a atual jornada de trabalho no país, de acordo com a apuração do analista de política da CNN, Pedro Venceslau. O deputado federal Pedro Lupion, republicano do Paraná, presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, afirma que o custo dessa mudança será repassado ao consumidor caso a alteração seja implementada sem alternativas adequadas. A Frente Parlamentar, que é a maior frente parlamentar do Congresso e conta com integrantes de diversos partidos, incluindo os de esquerda, busca alternativas para a proposta do fim da escala 6 por 1. Lupion argumenta que não é possível simplesmente cortar a jornada de trabalho sem considerar as consequências econômicas. O objetivo da reunião da Frente Parlamentar é definir uma posição formal e construir uma narrativa política sobre o tema. Entre as possibilidades que serão debatidas pela Frente Parlamentar está a implementação de um sistema de banco de horas que permitiria maior flexibilidade na definição da escala de trabalho. Neste modelo, empregadores e empregados poderiam definir em conjunto como organizar a jornada laboral. A proposta, que originalmente era uma agenda do Palácio Planalto, foi abraçada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e ganhou força por ser considerada popular, especialmente em ano eleitoral. No entanto, parlamentares de direita têm buscado alternativas para não se posicionar diretamente contra a medida, o que poderia trazer prejuízos eleitorais. O sistema sugerido pode até diminuir a carga horária semanal atual de 44 horas, mas deixaria a definição das escalas para a negociação entre as partes envolvidas, segundo os defensores dessa alternativa. Isso seria particularmente importante para pequenos negócios, como mercados e comércio de bairro. Isso aqui é a maior falácia que a extrema-direita pode trazer a público, né? Isso já acontece na escala 6 por 1. Os mercados abrem de domingo a domingo. Então, existem as escalas já de trabalho dependendo do tipo de negócio que funciona. Então, é a maior falácia. A falácia que eles estão colocando aí é que se passar a escala 6 por 1, que o trabalhador vai trabalhar de segunda a sexta, vai folgar sábado e domingo. É mentira. A escala 6 por 1 já existe as escalas dentro dessa escala 6 por 1. Os profissionais, os trabalhadores, por exemplo, de supermercados, trabalham dia de domingo. Eles não trabalham só de segunda a sábado e domingo, o supermercado fecha. Ou aquelas pessoas que estão lá, são todas proprietárias do supermercado aos domingos. São os donos do supermercado que abrem aos domingos. São funcionários que têm escala, que trabalham domingo e folgam um dia da semana. O que se quer é que o funcionário folgue 2 dias na semana. Ninguém está dizendo, não vi proposta nenhuma para dizendo que o trabalhador vai ficar de segunda a quinta e sábado e domingo ele não vai mais trabalhar. É só conversa para aterrorizar as pessoas e dizer que não vai funcionar. Porque se qualquer coisa que vem em benefício do trabalhador, a extrema-direita vai sim buscar e atacar. Pior, vai ter trabalhador que vai concordar com isso, né? O cara é trabalhador e vai concordar que não deve ter realmente direitos, né? É complicado.